Olá, vamos continuar conversando um pouco sobre a psicologia da Gestalt. No vídeo anterior, citamos os experimentos de Kohler. Complementando agora, vamos conversar sobre dois exemplos de ocorrência de insight. O primeiro deles ocorreu na Alemanha. Um menino estava na aula e era o garoto espertão. Quando a professora terminava de passar o exercício, ele já tinha terminado e tal, e às vezes ficava incomodando. Então a professora disse o seguinte: vou dar um jeito nele. Fui lá no canto do quadro e passou essa conta para ele fazer, somar de 1 até 100. Qual era a esperança? De que o menino ia copiar no caderno, depois armar a conta, ia gastar bastante tempo. Mas na realidade não foi bem isso que aconteceu. Mal ela terminou de escrever o sinal de igual, o menino levantou e disse assim: professora, eu já sei, dá 5.050. A professora ficou meio atônita. Tá bom, como é que você fez? Aí ele foi lá no quadro e explicou. Professora, eu percebi que 1 somado com 100 dá 101. O 2 com 99 também dá 101. O 3 com 98 também dá 101. Ora, com o 101, né, vai aparecer 50 vezes, 50 vezes 101, 5.050. Conta-se que a professora desmaiou. Bom, esse menino, que deveria ter em torno de 9, 10 anos, era nada mais, nada menos que Carl Friedrich Gauss, o famoso Gauss, da curva de Gauss, curva normal de probabilidades, curva em forma de sino. O segundo exemplo envolve a questão da coroa que o rei de Siracusa tinha encomendado. Ele estava desconfiado que o ourives tinha surrupiado algum ouro, enfim. Aí deu essa situação, problema para Arquimedes tentar resolver. Arquimedes foi para casa, ficou lá pensando e tal, até que quando foi tomar banho, na hora que foi se acomodando na banheira, percebeu que o nível da água ia se elevando. E aí ocorreu o insight. E a euforia foi tão grande que dizem que ele saiu correndo, gritando: Eureka, Eureka! E daí surgiu depois o princípio de Arquimedes. Quando um determinado corpo é mergulhado num fluido, desloca uma massa desse fluido que é proporcional ao volume do corpo. Outro tema bastante estudado pela Gestalt foi a ilusão de ótica, que é fruto de uma percepção enganosa da realidade, mas é decodificada como correta pela pessoa e determina o seu comportamento a partir dessa avaliação. Vamos ver alguns exemplos. Qual a maior reta? A, B ou C, D? Quase todo mundo diz que é CD. Eu me lembro que uma vez na aula, um aluno se levantou com uma régua para medir. Mas na realidade elas são do mesmo tamanho. Isso aqui também demonstra que a percepção de um determinado estímulo depende também do contexto. Na primeira figura, né, a flecha, vamos dizer assim, está voltada para um lado e na segunda para outro. O outro exemplo é do diapasão de 3 pernas. Olhando para o lado direito da figura, você decodifica que ela tem 2 pernas, né? 2 hastes. Mas quando vai chegando para o lado esquerdo, aparecem 3.
Aqui ocorre uma ilusão de movimento. Quando a gente faz o movimento com a cabeça, tem a impressão que aquele disco ali está girando, está se movimentando. Qual dos dois círculos centrais é o maior? A impressão que a gente tem é o que está do lado esquerdo. Vem de novo a questão do contexto. O que está do lado esquerdo está rodeado de círculos menores, já da direita, círculos maiores. Mas eles são exatamente do mesmo tamanho. Interessante é o seguinte, às vezes o jogador é um craque e está num time de perna de pau. Aí ele se destaca. Quando ele vai para um outro time que tem muita gente, né, muito craque, a figura dele não aparece tanto. Esse é um triângulo muito interessante. Cada lado, cada vez que a gente olha, ele parece que está sendo distorcido, se encaixando em seus ângulos de uma maneira um pouco diferente. A harpa está ali, e a arpista? Mas quando a gente percebe, vê que a arpista está dentro da harpa. Olhando fixamente para a figura da esquerda, e contando aí mais ou menos até 20, logo depois, olhando para o lado direito, a gente vai ver a figura da mulher, não daquela forma ali negativa. Olhando para essa bandeira, contando aí até 20 mais ou menos, vamos contar mentalmente aqui. E agora, olhando para baixo, a gente percebe, né, com as cores de nossa bandeira. As células fotorreceptoras ficam saturadas não apenas da cor que a gente está olhando ali, mas também da cor complementar. Então, o magenta vai ser visto depois como amarelo, o azul como verde e assim sucessivamente. O behaviorismo, a gente se lembra, adotou o paradigma SR, estímulo-resposta, sem considerar o que acontece entre o estímulo e a resposta, que para o Watson seria a caixa preta. Já a Gestalt adotou o SOR, estímulo, organismo, resposta, ou seja, levando em conta o processamento que ocorre entre o estímulo e a resposta. Em face desse paradigma, a psicologia da forma trabalhou com a possibilidade de múltiplas respostas, dependendo de como o estímulo está sendo decodificado. Além disso, considerou o processamento psíquico da informação, levando em conta experiências anteriores, que já está estocado na memória, e assim vai. As aplicações práticas da Gestalt aparecem ali em destaque. Artes plásticas, arquitetura, desenho industrial, design gráfico, propaganda e publicidade, além do que trouxe a psicologia da Gestalt relevantes colaborações nos estudos da linguagem, da aprendizagem, da resolução de problemas, com a teoria do insight, da memória e também do comportamento social. Muito obrigado por ter assistido até o fim e até a próxima vez.